A mensagem hoje é bem rápida. Não se distraiam procurando em suas Bíblias aquilo que eu estou falando. Se puderem, só abram o coração e os ouvidos. Ok? Conhecendo a verdade. João 8, versículo 31 ao 32. Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Eu li na Nova Tradução, na linguagem de hoje. E agora vou ler a mesma coisa na versão do Almeida, Revista e Corrigida. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, uma coisa é saber que existe, né? Outra coisa é conhecer essa verdade. Eu posso passar a minha vida inteira lendo a Bíblia, decorando todas as passagens. Posso decorar e falar cada uma delas de cor e salteado. E isso não vai me garantir que eu conheça essa verdade a respeito do que aquilo que está escrito na Bíblia tem para a minha vida. Não vai ser a leitura, não é a leitura que me faz conhecer a verdade. O que me faz conhecer a verdade é a fé e a prática no dia a dia, que me fazem conhecer essa verdade. É o permanecer na palavra, é o permanecer nisso. A leitura, se é que eu posso chamar desse jeito, é o veículo, é a forma com a qual eu chego nessa verdade. O mesmo acontece com os ensinamentos e as verdades contidas na Bíblia. Não vai adiantar nada eu decorar pensando que com isso, imaginando que com isso eu vá passar em alguma prova. A prova maior é a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Essa é a prova. A forma como nós utilizamos os ensinamentos que lemos na Bíblia para lidar com os acontecimentos do dia a dia. Não adianta eu ler a respeito do amor de Deus e odiar alguém, mesmo que seja alguém que faz o mal. Sei lá, um político, alguém assim. Não adianta eu ler a respeito da obediência a Deus e sobre obedecer a sua lei, os seus mandamentos, e obedecer o que o mundo dita como certo e errado. Seguir aquilo que o mundo dita. De que adianta isso? Para quê? Conhecer a verdade é deixar que o Espírito Santo seja o nosso tutor no entendimento da palavra que nós lemos diariamente. Eu vou repetir para vocês. Conhecer a verdade é deixar, é permitir, é utilizar o Espírito Santo para que ele seja o nosso tutor no entendimento da palavra que nós lemos e ouvimos diariamente. É entender que somente o Espírito Santo tem o poder de esclarecer toda e qualquer dúvida
que nós possamos ter a respeito da palavra escrita. É entender que somente o Espírito Santo pode saber um momento certo em que você está preparado para entender determinadas coisas. Teu momento é diferente do meu momento. Mesmo que nós possamos ter lido a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo instante, ainda assim, o nosso entendimento não será o mesmo. O Espírito pode dar um entendimento diferente para um e para outro naquele dia, de acordo com a fé de cada um. Você pode conhecer a Bíblia toda. Eu posso dizer, eu conheço a Bíblia toda. Mas será que eu entendo? Será que você entende? Será que nós entendemos a Bíblia? Ou pior que isso, será que eu ou você, será que nós acreditamos que entendemos tudo o que está escrito na Bíblia? Se você conhece tudo, talvez não seja tão mal quanto acreditar que entende tudo. Quando você acredita que entende tudo o que está escrito, você está a um passo de cometer a maior besteira da sua vida. Desculpe a palavra besteira aqui, mas é a que mais esclarece a coisa no meu modo de ver. Você está a um passo de cometer a maior besteira, que é parar de ouvir o Espírito Santo e passar a querer fazer o papel dele. Ou seja, esclarecer as verdades da Bíblia. Eu já li, já decorei, já conheço tudo que está escrito e por que foi escrito, então eu posso ensinar qualquer um a respeito da verdade. Eu já entendi a verdade. Tolo. Aquele que pensa assim. Tolo. João 16, 12. Jesus dizendo, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Espírito. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não podemos deixar de ouvir o que o Espírito tem a nos dizer, como ele nos guia. Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lucas 12, 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Se é o Espírito que te conduz, se é o Espírito que te ensina, você não tem que ter medo de falar. Você não tem que ter medo de ser questionado a respeito do que é a verdade que está na Bíblia. Medo nenhum. Você não vai falar bobagem, você não vai falar besteira, é o Espírito que vai colocar na tua boca a palavra correta para aquele momento, seja ele que momento for. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Espírito. Nós devemos procurar praticar no nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos através do Espírito Santo. Não o que o mundo nos diz para fazer, mas aquilo que o Espírito Santo diz. Esse talvez seja o exercício mais difícil. Você pode pensar, às vezes, que é o mais fácil, porque você é cristão, porque você é batizado. É justamente por isso que é o mais difícil. Hoje, na aula, aqui, nós vimos a tentação. Que ninguém vai tentar aquele que não tem nada para dar. Vai tentar aquele que tem para dar. Somos nós que nos dizemos cristãos e que conhecemos a verdade e que obedecemos ao Espírito e que seguimos a Jesus. Precisamos ser corajosos, viver uma vida repleta de verdade. Viver uma vida repleta de verdade é seguir aquilo que está na Bíblia. Leia a Bíblia diariamente, com a mente e com o coração, e não com os olhos. Tem muita gente que lê com o olho. Com os olhos ali. Leu 1, 2, 3, 4, 10 e metade da Bíblia hoje. Parabéns, maravilha. Maravilha, por quê? Sempre que nós lemos com os olhos, ficamos vulneráveis e à disposição do ensinamento e entendimento de outros. Isso não é bom. Quando você está usando o entendimento de outra pessoa, para que serve o Espírito Santo que habita em você? O que ele está fazendo aí? O que ele está fazendo aí? Me fala. Para quê? Se não é ele que te conduz, se não é ele o teu tutor no entendimento dessa verdade. Para quê? Está ocupando espaço à toa. Desculpa. Não faz sentido. Para de ouvir o mundo e começa a ouvir o Espírito que está em você, te dizendo, te conduzindo, te guiando. Nós não podemos dispensar nem desprezar de forma nenhuma a comunhão com outros irmãos da igreja para fazer a leitura e o entendimento da Bíblia. Mas nós devemos orar e pedir para que o Espírito Santo nos conduza a esse entendimento. Nós precisamos exercitar a ouvir a voz do Espírito Santo. Começou essa semana, agora segunda-feira última, a escola da Bíblia aqui. Um novo semestre. E o Paulo Botaro, que é o professor, que é o condutor aqui da escola da Bíblia, ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Sempre que alguém falar alguma coisa para você a respeito do que é a Bíblia, do que está escrito na Bíblia, de como é, como não é, pega a Bíblia e fala assim para ele, mostra para mim onde está. Não foi isso? Mostra para mim onde está. Me mostra onde está. Me explica como é. Por que isso?
Porque senão eu vou ficar no entendimento do Cláudio, do Laércio, desse, daquele outro. E aí, para quê? Para que o Espírito? Para que a Bíblia? Para que a mensagem que está aqui? Se eu dispenso, se eu troco ela pelo teu entendimento e não por aquilo que o Espírito me dá de acordo com a minha fé. Não faz sentido. Não faz sentido. Quando nós lemos com o coração e com a mente e abrimos os nossos ouvidos para o que o Espírito Santo nos diz, aí sim. Aí começa o entendimento a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Aí você vai ouvir o que Deus quer para a tua vida. Amém? Então que a nossa semana, irmãos, seja uma semana abençoada. Que o Espírito Santo tagarele todo dia, diariamente, em nossos ouvidos e mente e coração, a verdade de Deus para nossas vidas. Que Ele não pare. Tagarela. O tempo todo. Amém? Uma semana abençoada a todos.